jovens. Temos um convite já para hoje, que é o encerramento da quarta jornada espírita, com o tema Construções e Realizações Espirituais, que está acontecendo no Sindicato dos Bancários, ali perto da Praça Caiú. E a palestra de hoje é uma realização do Grupo Amor e Caridade, e a palestra de hoje está sob responsabilidade de Lindomar Coutinho. Então, a gente já antecipa que ele não vai poder atender quando sair, porque ele irá diretamente para lá, e quem quiser também pode se dirigir para lá. Henrique certamente vai ficar muito feliz. No próximo sábado também temos várias atividades. Temos, pela tarde, um seminário, que é uma realização da SELF, com Adenauer Novaes, sobre o nono seminário Caminhos para a Felicidade, sobre o tema autossabotagem, medos que paralisam. É no próximo sábado, como eu havia dito, dia 29 de março, das 16 às 20 horas, na Faculdade de Ilhéus, no auditório. O ingresso custa R$10 e se alguém estiver interessado em adquirir hoje, só há um. Mas lá na porta vai haver mais, na portaria vai haver mais. Também, ainda no próximo sábado, teremos a doutrinária mensal do Grupo Espírita de Olivença, que estará sob a responsabilidade de Patrick Pires, e o tema será Perdão Urgente. Às 19h30, quem for para o seminário de Adenauer Novaes já pode diretamente fazer a ponte, a conexão, que já está ali na estrada, desce e segue para a Olivença. Também no próximo sábado teremos a Jornada Espírita, que é a quinta, do Centro Espírita José de Petitinga, em Itapetinga, que vai estar acontecendo do dia 28 ao dia 30 de março. Estarão realizando palestras Abigail Guimarães, Vitória da Conquista, que esteve conosco aqui na Jornada do Amor e Caridade na sexta, e Leona Matos daqui, e Lindomar Coutinho, que também conhecemos. E, já adiantando, convidamos a todos para o nosso Enconeste, que vai acontecer do dia 24 a 27, aqui mesmo no Porto da Esperança. Contaremos com os palestrantes Ileana Matos, Lindomar Coutinho, Ari Quadros, Arinaldo Paviani e Jacó Melo. Brevemente estaremos 24 de abril. Não é hoje, nem amanhã, nem depois, 24 de abril. Ok, de 24 a 27 de abril. Brevemente já estarão sendo disponibilizados os folders com informação para vocês. Mas já podem ir agendando. Nossa palestra de hoje estará sob a responsabilidade de Alba Magalhães e ela nos falará sobre a memória e o tempo. Então, para a gente ir se preparando ainda mais, vamos fazer a leitura de um texto que foi aberto aleatoriamente, do livro Porto de Esperança, de Samuel Bulamato, Psicografia de Lindomar Coutinho, que tem como título Irmãos. Deseja em sua mente, em projeção fantasiosa, outro grupo de pessoas como irmãos. Todos somos irmãos em franco desempenho dos nossos papéis evolutivos. E a família é estação de reconciliação para uns e de confirmação amorosa para outros. Na vida, temos diversas oportunidades que efetivamente nos chegam nas múltiplas formas de adquirirmos a expressão máxima de luz e compreensão. Aqui e alures, os expedientes nossos estão a nos requisitar a parcela de contribuição que nos compete. E assim, viver com o irmão é experiência cósmica de adaptação. É aprender a lidar com o diverso na singularidade da relação fraterna e respeitosa que deve existir. Mesmo assim, fica a cismar. Se é irmão e tenho que amar, por que passo tanto tempo a resmungar a raiva, o ódio e o desentendimento? É simples. Falta construir o sentimento que pressente a necessidade de existir. Vamos respirando suave e profundamente, buscando a sintonia mais próxima com os nossos mentores, com os mentores da casa, os dirigentes espirituais do trabalho e com o Mestre Jesus, nosso querido irmão,
que tão amorosamente nos conduz, nos aceita, nos ama e jamais nos abandona em nossos processos de crescimento. Senhor, sabemos da Sua presença aqui entre nós, pela evocação do Seu nome, pela natureza do trabalho, pela intenção do encontro. Mas por exercício de humildade, Jesus, queremos lhe rogar que nos faça sentir o Seu envolvimento amoroso, ajudando-nos a confirmar em nós a necessidade que temos de sentirmos verdadeiramente irmãos. E por sentirmos assim, amar ao outro e amarmos a nós mesmos, tolerando e retribuindo a tolerância que todos têm para conosco. Que as memórias, Senhor, das experiências positivas que já construímos no passado se tornem cada vez mais vivas em nosso presente, inspirando-nos força e coragem para o futuro. Envolve a nossa palestrante da noite, para que ainda mais de perto ela possa lhe sentir e, deixando-se conduzir pelo seu envolvimento superior, consiga com tranquilidade transmitir-nos tudo que preparou para compartilhar com a gente. Que a Tua paz permaneça nos envolver hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então convidamos a Alba para realizar o seu trabalho. Queridos amigos, muita paz. O tema que nós trouxemos hoje é um estudo do livro Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, muito esclarecedor, e talvez pareça até a princípio desinteressante em relação aos temas espíritas. Entretanto, nós vamos observar que ao longo da nossa reflexão, que falar até sobre o tempo está dentro desse contexto do conhecimento espírita. O tempo, a princípio, é entendido por nós como uma sucessão de eventos. Mas com a evolução da própria ciência, percebeu-se que ele não é só isso. E hoje se fala em dimensões espaciais, outras dimensões de tempo, outros referenciais. E Santo Agostinho, homem muito sábio, muito reflexivo e estudioso, ele dizia acerca do tempo que se ele não precisasse explicar o que era o tempo, ele sabia o que era. Mas se alguém perguntasse, ele tivesse que responder, aí ele já não sabia mais o que era. E por que isso é importante para nós? Nós percebemos, estudamos na literatura espírita e mesmo na literatura científica, nos noticiários comuns, alguns fenômenos que muito nos intrigam. Fenômenos que dão um entendimento de compactação do tempo, de simultaneidade do tempo, e que nos deixam muito intrigados. Nós temos, por exemplo, naquele fenômeno de quase morte, onde algumas pessoas são dadas como mortas, porque têm morte cerebral, mas depois conseguem voltar à vida corpórea. E elas relatam que nesses momentos, durante esse curto espaço de tempo, tiveram uma recordação
de toda a sua vida. Então, como pode alguém, em algumas horas, ou pelo tempo que seja, mas sempre será mais curto do que toda a sua vida, ver passar na sua frente, reviver, basicamente, porque é mais do que uma lembrança, tudo que se passou durante tantos anos, isso já é um pouco paradoxal. Nós dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Mas de vez em quando, algumas pessoas trazem premonições, revelam coisas que vêm de fato a acontecer no futuro. Ora, como é que alguém pode tirar alguma coisa que ainda não aconteceu? Se não existe esse determinismo, se nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio, como isso pode estar no futuro, estando no futuro, algo que ainda irá acontecer, alguém pode trazer para o presente? Será que então o futuro já existe? E será que não é o tempo que passa por nós, e sim nós que deslizamos sobre o tempo? Então são questões que às vezes não é bom a gente muito pensar, porque nos deixam meio confusos, atrapalhados. E Einstein, desenvolvendo sua teoria da relatividade restrita, o paradoxo dos gêmeos, que geralmente nós vimos quando estamos estudando, lá pelo terceiro ano, não sei, é muito conhecido, e foi uma sacada muito brilhante dele, mas que parecia surrealista. Ele dizia que se dois gêmeos estivessem, a partir de um momento, um deles passasse a viajar pelo tempo e fosse a um outro planeta, uma outra galáxia, a uma velocidade aproximada da velocidade da luz, e o outro permanecesse aqui, quando aquele que viajou voltasse, ele ia voltar mais jovem do que o que aqui está. Então, dentro do nosso referencial de tempo, o tempo para ele teria passado mais lentamente se ele estivesse viajando a uma velocidade aproximada da luz. Uma coisa realmente surrealista, estranha para nós que somos leigos. Mais recentemente, a ciência fez uma experiência com os muons, que é uma partícula elementar semelhante ao elétron, que tem uma vida aproximada de 2,2 microsegundos. Eles então colocaram um muon para viajar a uma velocidade aproximada da velocidade da luz. E esse muon que viajou, ele viveu, se não me engano, em torno de 63 microsegundos. Então ele viveu mais tempo. Quem quiser viver muito e permanecer jovem, pode abandonar os cosméticos, os cirurgiões, é só pegar uma nave que viaja a uma velocidade aproximada da luz. Então, são coisas que realmente nos intrigam, mas que são importantes para nós apreendermos o conhecimento espírita, que traz tantos fenômenos assim, que há algumas décadas atrás pareciam também ser fruto da imaginação, da loucura, serem fantasias de pessoas que não viviam dentro do nosso espaço objetivo. Bom, mas em relação à compactação do tempo, nós temos um outro exemplo importante, que foi Mozart. Ele, numa carta que escreveu, ele disse que quando uma sinfonia, uma sonata lhe vinha à mente, ela não vinha com todas as notas, fragmentada, ela vinha como se fosse uma nota só, um acorde só. E depois é que ele ia construir essa sinfonia ou essa sonata. Mas como poderia, então, algo maior ser percebido assim? É como se houvesse, nesse caso, de fato, uma compactação de tempo. Como nós somos viajores da eternidade, para tornar a coisa mais didática, vamos imaginar que nós estejamos viajando em um trem. E nós olhamos para o lado. Quando nós olhamos para o lado, o que nós vemos é o nosso presente, é o que nós estamos vivendo naquele momento.
é algo quase inapreensível o presente, né? Porque a última palavra que eu falei já nem é presente mais. Se você colocar a cabeça para fora do trem e olhar para trás, você vai ver o passado. Se você colocar a cabeça para fora do trem e olhar para frente, você verá o futuro. E quando nós olhamos, quando alguém traz alguma coisa do futuro, é como se ela tivesse pescado alguma coisa na mente de Deus, da mente de Deus, porque Deus é onisciente, ou pelo menos é isso que nós entendemos. Então Deus sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 100, 200, trilhões de anos, se Ele é onisciente. Então o futuro está lá de alguma forma, de certo modo, ele está até disponível, mas não sabemos com que propósito. De vez em quando alguém vai lá e pesca alguma coisa e traz a notícia dessa coisa. O que nos interessa não é olhar com a cabeça, colocar a cabeça para fora do trem e olhar para frente. Hoje nós queremos tratar desse passageiro que às vezes coloca a cabeça fora da janela e olha para trás. Porque o presente é esse tempo que nós falamos, espremido entre duas eternidades. Embora seja o tempo mais importante nosso, porque é o tempo onde nós construímos essas duas eternidades. Porque é o único tempo em que nós agimos. Então, ao longo desse tempo, no processo da nossa formação, a nossa memória desde o início, quando nós ainda não éramos seres conscientes, que a nossa memória está se formando nesse passeio nosso pelo tempo. Hermínio Miranda propõe um gráfico e como nós não dispomos aqui dessa imagem, nós vamos assim fazer uma imagem mental de um disco de vinil. Hoje eu acho que todas as gerações conhecem porque virou moda novamente, o disco de vinil. Então nós vamos imaginar um disco de vinil. O núcleo daquele disco, ele é o núcleo dos instintos, que é a nossa primeira faixa de memória que se forma. É uma inteligência sem raciocínio, como disseram os espíritos da Kardec. Nós precisamos desse instinto, desse núcleo, ao longo da nossa existência. Às vezes, damos a impressão de que, à medida que nós evoluímos, nós vamos deixando o instinto para trás. Não é verdade. Ele apenas, quando nós vamos formando as novas camadas, o caminho que o instinto usa para chegar até a consciência, ele se torna mais longo. E ele vai se sujeitando cada vez mais à racionalidade e aos nossos valores morais. Mas ele não deixa de ser necessário. Ele deixa de ser a motivação da vida, como é para os seres mais primitivos, e passa a ser o substrato apenas da manutenção da vida. Essa é que é a grande diferença da função do instinto, mas está ali. À medida que nós vamos, porque nós somos seres interexistenciais, então à medida que nós vamos passando pelas experiências corpóreas e essas experiências da erraticidade, isso Hermínio Miranda ele não detalhou, mas nós vamos incluir aqui, porque está tudo isso aqui gravado nos arquivos da nossa memória. Nós vamos passando por essa experiência, nós vamos sobrepondo então a esse instinto, sobrepondo apenas didaticamente uma nova faixa. E a cada encarnação que nós temos e a cada experiência nesse tempo de erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra, nós vamos então construindo mais uma outra faixa. Então, mais outra faixa daqueles discos de vinil que nós estávamos falando. Essas muitas faixas de todas as existências que nós já experimentamos constituem o nosso inconsciente. Hermínio Miranda tomou os termos da psicanálise, os termos de Freud, mas com uma conotação adequando ao conhecimento espírita. Então, aí nós temos a composição do nosso inconsciente.
Logo depois do nosso inconsciente, nós vamos encontrar uma camada, uma outra faixa, que é a subconsciente, que é onde nós guardamos a nossa memória da vida presente. Embora isso não seja rígido, como o nosso consciente ele é apenas um painel de controle, ele não retém muitas coisas, nós sabemos que jogamos até quase que diretamente muitas coisas no inconsciente, seja porque são de pouco interesse para nós e o nosso consciente não suporta gravar tantas coisas, seja porque são traumáticas, dolorosas, então nós já jogamos no nosso inconsciente. Então nessas últimas camadas do inconsciente, nós encontramos na existência presente uma camada do inconsciente atual e o subconsciente e por último o nosso consciente, que ele coloca como um cabeçote. O consciente é uma unidade de processamento, é uma unidade de análise, é como o painel de controle do computador, né? Onde nós vamos acessando tudo, vamos filtrando, interagindo com o meio, isso tudo em situação de normalidade, fazemos através dessa faixa consciente. Bom, mas o que acontece? E o cérebro, onde é que ele entraria aí? O cérebro, apesar de ser um órgão muito nobre, ele é uma unidade, digamos assim, de passagem, né? Uma caixa de passagem, digamos assim, que também processa essas informações e é principalmente um rebaixador de tensão, porque ninguém suportaria viver, começar uma existência corpórea sem que houvesse um rebaixamento da tensão, sem que essas memórias, esses conteúdos emocionais, quando nós falamos em memória, não são memórias apenas de fatos, né? Mas tudo que foi vivido, tanto assim que as pessoas que têm fazem essa recapitulação da existência nesse fenômeno de quase morte, não é uma recapitulação estática, ela vem carregada de todo o peso moral de cada ato, é até meio aterrador e ao mesmo tempo fascinante saber que nenhuma prece que nós fizemos, nenhum desejo, nenhuma má palavra, nenhum ato infeliz, por mais insignificante que seja, nada está perdido, está tudo gravado na memória, nesses arquivos indeléveis, que, portanto, não podem estar no nosso cérebro físico apenas, porque quando nós desencarnamos, eles se desintegram. E nós permanecemos com essa memória. Tanto permanecemos que, às vezes, nós as acessamos. Isso é uma prova de que essa memória existe. E se ela não está no cérebro, é porque ela está em um outro elemento muito mais complexo, ela está gravada no nosso perispírito, que sobrevive ao corpo físico. Hermínio Miranda, ele até tem bem interessante, né, o estudo que ele fez, ele entende que quando o indivíduo tem essa rememoração espontânea e simultânea, como se a vida toda estivesse passando ali em um fragmento de tempo, ele fala que é um momento em que, possivelmente, nós estaremos fazendo download, né? Estamos, assim, transcrevendo os arquivos dessa existência do nosso cérebro físico para o corpo perispiritual. Então, quando o espírito sente que ele está em perigo, que o corpo poderá sucumbir, ele trata de fazer esse download. E ele, na hora que ele transfere esse arquivo, é que o espírito, né, tem essa visão panorâmica de tudo que representou a sua vida. É uma ideia, assim, bem interessante. E o subproduto desse fenômeno, porque esse fenômeno, é importante que se diga, ele não se dá na quase morte, ele se dá principalmente na morte. Ele só se dá no quase morte porque o espírito pode, o corpo pode vir a sucumbir. Então faz. Mas quando nós estamos desencarnando, inevitavelmente esse fenômeno acontecerá. E o subproduto disso
é que nós, nesse momento, nos tornamos juízes de nós mesmos. E com certeza nenhum tribunal será mais severo e mais ciente de todo o contexto da nossa existência do que nós mesmos naquele instante. Porque estaremos ali assistindo a tudo e sabendo que aquele indivíduo que passou por todas aquelas circunstâncias somos nós mesmos. Bom, mas voltando à nossa memória. Nós dissemos que nós temos essas faixas. Em situação normal, é o nosso consciente, como nós dissemos, que tem o controle da situação da nossa vida, é através dele que nós interagimos. Situação de normalidade. Ainda assim, muitas vezes esses conteúdos do inconsciente vazam, porque o nosso esquecimento não é completo. Não é completo. A memória emocional, ela não fica totalmente adormecida. Por isso é que muitas vezes nós vemos no jornal, alguém cometeu um crime, um ato de deslocada inconsciência. Aí Hermínio diz, eles não sabem quanta verdade existe nisso. Muitas vezes o indivíduo encontrou aquele outro, como ele ainda permanece com a matriz do ódio que não se desfez, quando há aquele encontro na atualidade, por um atrito qualquer que não justificaria aquele ato, mas desperta aquele sentimento que não está totalmente adormecido e o indivíduo pode vir a repetir erros. Por isso, inclusive, é que nós somos tão reincidentes. Eu às vezes lia uns livros assim, eu estranhava, meu Deus, por que às vezes o indivíduo se suicida numa encarnação, depois se suicida na outra? Essa reincidência, ela ocorre justamente porque ela está nessa matriz, na forma como fomos construindo a nossa vida. Então, quando você não desata essas algemas, esses nós, você fica predisposto a reincidir, né, nas suas fraquezas, nos seus erros. Tem pessoas que quando no desenrolar da vida, às vezes encontram outra e largam tudo, largam mulher, esposo, filhos, e saem atrás daquela paixão porque disse que não conseguiu resistir. Infelizmente, porque os compromissos assumidos agora são os compromissos que nós temos a cumprir nesse momento. Aquele indivíduo possivelmente teria sido alguém com quem nós já tivemos aquele sentimento muito forte que nos arrastou. E aqui vai ser uma reincidência, porque estamos nos deixando arrastar novamente e abandonando as nossas responsabilidades. Então são as nossas memórias emocionais que vão vazando, que estão no inconsciente, mas não totalmente adormecidas. Bom, mas isso ainda é um estado de relativa normalidade. O problema é que, às vezes, esses conteúdos do inconsciente, eles são trazidos por alguma coisa que aciona o dispositivo, né? Que abre as comportas de alguma dessas faixas aí, e aí, de repente, nós estamos perturbados por esses conteúdos. E aí vamos até, sem entender muito bem porquê, vamos para os psicólogos, né, para os psiquiatras. E no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, ela diz que Bezerra de Menezes fala que há muitas pessoas em manicômios e muitas pessoas que estão aparentemente obsediadas, que na verdade são vítimas desse vazamento do inconsciente, de alguma faixa do inconsciente, que o indivíduo assume uma superposição de personalidade. E por isso é muito perigoso nós mexermos, né, nós adentrarmos propositadamente nesses conteúdos. Se a vida, ela forjou as coisas de tal modo, ela se utiliza dessa técnica do esquecimento
se utiliza do corpo físico, do cérebro, como esse rebaixador de tensão, é porque nós precisamos desse esquecimento. A memória, segundo a definição de uma criança anônima, também contida nesse livro, de Hermínio Miranda, a memória é uma máquina de esquecer. Esse esquecimento é providencial, faz parte da misericórdia divina para que nós possamos reiniciar um novo processo mais construtivo na nossa vida. Então, nós precisamos esquecer. Mas, algumas vezes, essas lembranças, elas vêm espontaneamente. E nós conhecemos aí em Vitória da Conquista um mendigo, e é muito interessante, porque minha mãe tinha uma casa, um terreno baldio junto da casa dela, e minha irmã me disse que esse mendigo, ele ia para lá, ele é assim afeminado, usa brinco, e ia para lá, para esse terreno, e ali ele estendia um tecido velho, um trapo, na hora da refeição, e colocava ali as coisas que ele muitas vezes, possivelmente, pegava no lixo. Imaginem que refeição era essa. Mas arrumava tudo, como se estivesse arrumando um banquete, e sentava-se para fazer a refeição. Então, um mendigo, quando nós olhamos para não posso dizer com certeza, mas nós podemos inferir que muito possivelmente ele teria sido talvez uma condessa, alguém da nobreza, alguém de posses. E como nessa existência ele tem uma encarnação difícil, de grande dificuldade econômica, social, financeira, é difícil levar essa vida dura, às vezes, por conta disso, por essa fraqueza emocional, essa fraqueza moral, o indivíduo aciona inconscientemente esse dispositivo e ele acaba superpondo aquela personalidade, que vamos dizer que seja de uma condessa, ele se superpõe a essa personalidade e passa a viver muito mais dessa vida do que essa outra presente. Então, isso se torna uma patologia. E muitas pessoas há que nós vimos fantasiando, dizendo que eram rainhas, ou que eram outras personalidades. E muitas vezes, na verdade, são ou foram, só que em outra época. Então, o que pode levar não apenas esse desequilíbrio, essa fragilidade, muitas vezes o uso de algumas drogas, a fragilidade física provocada por algumas doenças, por um jejum severo, e técnicas que os terapeutas usam, o magnetismo, a hipnose, e várias outras técnicas que levam as pessoas a acessar esses conteúdos, porque eles são acessíveis ao consciente. Nós podemos ir lá buscar o conhecimento que está ali. Então, Hermínio Miranda, para falar de como é delicado nós acessarmos isso, ele conta o caso do filho de um médico americano muito famoso, que os estudiosos aqui devem conhecer, Edgar Cayce, o filho de Edgar Cayce. Na Segunda Guerra Mundial, ele estava com outros oficiais americanos em um castelo na Europa. E a falta do que fazer, eles resolveram experimentar a hipnose. Alguém lá se apresentou como voluntário e muito rapidamente entrou no transe hipnótico. E veio então a memória, ele acessou uma dessas faixas do disco de vinil que nós falamos. E ele era um professor de uma província lá nos Estados Unidos, um professor primário, de família, e tudo muito bem, se lembrou, falou, tudo muito interessante. E aí eles deram fim ao transe, mas para a surpresa de todos, quando o transe acabou, quem estava ali não era o oficial, era o professor. Ele sobrepôs a sua personalidade atual, aquela outra aí, ao sair do transe, obviamente que todos ficaram desesperados, porque ele estava estranhando o que estava acontecendo, ele não sabia onde é que ele estava, as pessoas chamando por um nome que ele não conhecia, e eles ficaram assim, meio desesperados, até que alguém teve a ideia de fazer uma nova hipnose, e aí eles conseguiram com sucesso jogar para o arquivo morto
né? Porque o nosso inconsciente é um arquivo morto. Jogar para esse arquivo morto aquelas memórias e acessar novamente a memória da vida presente. Bom, esse esquecimento ele é necessário justamente porque qualquer indivíduo que sabe, quem trabalha em repartições, em empresas, sabe que toda empresa, toda repartição tem seu arquivo morto, né? E esse inconsciente é o nosso arquivo morto, porque nós não precisamos dele agora, então nós não podemos ficar com tudo isso, né, a todo o tempo, porque nós enlouqueceríamos. Imagine alguém ter que conviver com a presença dessas memórias, sabendo que cometeu um ato que abomina no presente, quanto isso, a vergonha possivelmente não deixaria a pessoa prosseguir, ou assim, às vezes o sentimento de ódio por alguém não deixaria, impediria a reconciliação. Então esse esquecimento é necessário. Entretanto, nós sabemos que hoje existe a terapia de memórias passadas, porque acessar esses arquivos ele pode lhe dar duas consequências. Ou ele vai lhe perturbar de forma leve, grave ou muito grave, como nesses casos que leva a pessoa, né, a um estado de loucura, porque fica vivendo outra personalidade. Ou ele pode também ter como resultado a cura, né, a cura terapêutica. Nós estamos fazendo, inclusive, essa exposição não só porque quisemos aproveitar a leitura do livro, já fizemos essa exposição em vários centros, como também para alertar, porque hoje algumas pessoas desejariam procurar um psicólogo, terapeuta, porque têm curiosidade de saberem que foram em encarnações passadas. O psicólogo responsável, o terapeuta responsável, obviamente que ele vai fazer uma avaliação do paciente, porque essa terapia, ela funciona como mais ou menos como uma terapia de choque. A pessoa precisa ter uma estrutura psíquica capaz de suportar aquilo que ela vai vivenciar. Porque quando o indivíduo acessa, não é uma memória, como nós falamos, ele revive novamente aquele trauma. E quando você é levado para lá, você não vai para aqueles momentos que você desejaria, e não é você que escolhe, é sua mente que te leva. E geralmente leva para momentos emocionalmente fortes e que tiveram grande importância na sua vida. Geralmente não são lembranças agradáveis. Se o terapeuta ele não tiver muita perícia, muita habilidade, você pode sair de uma sessão dessa totalmente perturbado. E Hermínio, ele cita uma série de casos, mas para extrair essas conclusões que ele tirou e que tantos outros já tiraram, nós vamos pedir licença para contar uma experiência pessoal, porque, como vocês podem perceber, às vezes quando eu falo disso, sinto um pouco de falta de ar, é porque eu fui para lá por causa da falta de ar. Veja bem. Geralmente, pessoas assim com síndrome de pânico, né, ou com problemas que inviabilizam a vida, ou com alguns tipos de doenças, às vezes, quando o terapeuta acha, ele às vezes indica esse tipo de terapia. Eu, uma vez, eu comecei a sentir falta de ar. Todas as vezes que eu estava muito cansada, ou estressada por alguma situação, eu começava a sentir falta de ar. E teve uma vez que eu fui parar no pronto-socorro, porque a minha impressão é que o ar não oxigenava o meu cérebro. No pronto-socorro, o médico então passou, mandou que eu fizesse alguns exames, eu fiz, mas sabendo que eu não era nada fisiológico. E o que ficou constatado, inclusive o doutor Hans foi até um pronto-socorro, porque na época que eu vim aqui, eu achei até que ele ia me dar uma solução radical, porque virou tanto o meu pescoço que eu achei que ele ia quebrar e resolver dessa forma, assim, meio definitiva. Mas depois desse pronto-socorro, eu procurei uma psicóloga, fiz um ano, e depois resolvi recorrer a essa terapia de memórias passadas.
porque não se resolveu. E eu fui, mas achando assim, que não ia acontecer nada, porque eu sou espírita assim, de nascença, família espírita. E sempre, antigamente mais, hoje menos, frequentar muitos congressos, seminários, participava daquelas meditações, e as pessoas falavam e não saíam dizendo que foram para o paraíso, foram para ali, para aquilo, lá, para lá, e falando, meu Deus, eu não saí da cadeira, nunca consegui sair da cadeira, eu sempre estava ali presente, nunca consegui. Então eu achei que ia ser difícil. Agora, a minha primeira surpresa foi instantânea. Não sei que mágica essa moça fez, me pareceu uma mágica. Primeiro, não tão instantânea assim. Primeiro, ela falando o que vinha à minha mente, e eu preocupada em dar uma resposta, eu comecei a criar alguma coisa. Eu falei, meu Deus, não vem nada, e agora? Aí eu falei com ela, onde é que você está? Olha para um jardim, foi a primeira coisa que me ocorreu. Aí ela seguiu perguntando, mas você está como? Assim, no jardim, você está em pé, você está sentada? Aí a minha primeira surpresa foi essa. Eu falei assim, eu estou sentada na pontinha do banco e eu não sabia porque eu estava dizendo que eu estava na pontinha do banco. Já foi uma resposta estranha. E aí ela perguntou, tem mais alguém com você? Eu falei, olha, eu acho, e eu não ousava olhar, viu? Eu acho que tem alguém atrás de mim. Ela disse, por que você não olha? Eu falei, eu falei assim, ela está coberta por uma coberta assim, muito pobre, tipo assim, um edredom daqueles antigos. Edredom não, coberta, aquela cobertinha. Essa cobertinha aí, bem pobre. E não é edredom, não é edredom, é a rica. É a outra. Aí ela disse assim, olha, por que você não vê quem é? Gente, aí eu, assim, com um pouco de receio, eu puxei a coberta. A hora que eu puxei a coberta, é como se você abrisse um portal. Então, é claro que devem existir outros tipos de experiência. A minha foi dessa maneira. É como se você abrisse um portal naquele momento. Porque é um portal, de fato, né? Então, quando eu te puxei aquilo ali, eu prorrompi, assim, num soluço, num pranto, assim, convulsivo, e sem nenhuma censura, se tinha alguém me ouvindo, a própria terapeuta, um show escandaloso. E ela ficava me perguntando o que está acontecendo, e eu apenas falava, meu Deus, né, com uma expressão desesperada. E ela me perguntando, eu só repetindo, meu Deus, eu não respondi nada do que ela perguntou. Bom, então a primeira inferência que a gente pode ver na obra de Hermínio Miranda não é autossugestão. Porque se fosse autossugestão, eu não chegaria a essa história. Nem é sugestão da terapeuta. Porque, nós vamos ver porquê, até pelo que se seguiu. Eu não atendia aos comandos dela. Ela queria seguir com aquela história. E quando ela mandou eu seguir, eu dei um salto para um outro momento emocional. Onde eu já era um homem, jovem, e que as narinas dilatadas, acho que devia estar sentindo muita raiva, alguma coisa assim, um homem caído no chão jovem. Quando ela quis saber o que era, eu já dei outro salto. Eu não sei se alguém já teve uma experiência, acho que a minha foi meio estrondosa. Aí eu já pulei e já era um velho. Eu era um velho. E parecia que eu estava assim numa agonia, porque meu corpo tremia todo, como se eu tivesse um parto generalizado. E ela então dizia, ó, vá para a morte. Acho que ela queria despachar aquela personalidade. E ela dizia, vá para a morte. Quando ela falou assim, todas as vezes, meu corpo saltou como se eu estivesse recebendo um desfibrilador, a ação de um desfibrilador. Foi muito interessante. Eu sentia, não sei se fisicamente eu fiquei, mas eu sentia que minha boca estava aqui, torta, e me sentia um velho. Então eu não obedeci mais uma vez ao comando dela. E pulei assim nesses 3 momentos emocionais, não sei porquê. Bom, mas quando ela terminou essa sessão e ela perguntou, ela estava tentando me acalmar e eu demorei a me acalmar. Meu corpo não se acalmava, não parava de tremer. Então ela teve muito trabalho, por isso é que é importante o terapeuta, né, bem habilitado. Bom, mas passada essa sessão,
gravação que eu fiz com ela, eu me vi como uma moça jovem na beira de um cais. Olha, gente, outra constatação. Não procurem para saber se foram reis, princesas, porque tiveram poucos no mundo. A maioria plebeu. E a maioria está na pobreza. A Abigail fez uma palestra, né, quantos dias e até abaixo da taxa de pobreza. Pois eu estive nessa faixa aí todo esse tempo, eu acho. Porque na primeira eu fui mendiga. Nessas outras acho que era pobre, porque um velho jogado lá. E nessa outra da moça, eu morava no casebre. Então, foi a outra constatação. Bom, então, foi muito interessante, porque quando eu achava que eu estava conduzindo, inventando uma história para enganar a terapeuta na primeira sessão, na verdade, o meu cérebro que estava me enganando. Ele já estava me levando para a minha história. Eu estava sendo enganada. E nós não temos esse controle para onde estamos indo, como vocês bem puderam perceber. Se fosse por mim, eu queria saber o que tinha acontecido com aquela mulher. A terapeuta também tentou isso, mas é a constatação de Hermínio Miranda. Não é autossugestão, nem é sugestão. Senão as coisas teriam caminhado de outra maneira. Então, quando eu me vi como essa moça, que foi, até a imagem dessa moça me veio numa sessão de música, em que nem houve lembrança, né? Nem houve regressão, eu lembrei de muitas coisas, fiquei tentando, se ela mandando eu ficar zen e tal, tentei ficar zen. Mas a imagem dessa moça, ela não me saiu da cabeça, um dia atrás do outro, essa imagem, e me dava assim uma forte emoção, todas as vezes que eu lembrava dessa imagem. Então eu falei, não, eu vou lá para saber o que é isso. Quando eu fui, eu perguntei, eu vou começar com a lembrança daquela moça, na beira de uma espécie de casa. Então, quando eu entrei nessa história dessa moça, quando eu usei isso, realmente ela abriu novamente o portal. E foi muito interessante, porque eu estava assim, atônita, aquela moça, porque olha, gente, eu estou contando essa história para já ir tirando algumas conclusões. Tecnicamente, como é que isso ocorre? Eu continuava sendo algo, essa personalidade que está aqui presente. Em nenhum momento essa personalidade sumiu de cena. Eu estava ali assistindo a tudo. Eu estava ali mais ou menos no controle. Eu só não tinha o controle do que ia se sucedendo. Mas eu estava ali presenciando tudo. E ao mesmo tempo eu era aquela outra pessoa. Como se eu fosse assim, uma atriz representando a mim mesma. Ali aquelas duas personalidades presentes, bipartida. Bom, então, com aquela moça, ela tinha, na minha frente, tinha um cadáver de um homem. E parece que eu novamente estava sofrendo, mas estava assim meio passada diante daquela cena. Aí, como ela viu que eu estava novamente em sofrimento, ela falou assim, olha, para me consolar, viu? Ela julgou ser a parte terapêutica. Não, mas não se preocupe, vem alguém, olha aí, deve estar vindo alguém para te consolar, para ficar com você, para te dar apoio. Aí eu olhei assim e falei, ela falou, não vem ninguém, eu falei, agora vem uma mulher. Aí a mulher foi se aproximando. Ela disse, então, ela vai te abraçar, ela vai te confortar. Aí eu falei assim, ela não gosta de mim não, moça. Gente, com essa expressão, ela não gosta de mim não, moça. Eu jamais usaria uma expressão dela. Aí essa mulher se aproximou de mim com um ódio, com uma raiva, e depois se afastou e foi lá cuidar. Eu acho que ela era a mãe daquela pessoa. Bom, aí ela mandou que eu seguisse e essa foi a única que eu segui realmente. Ela falou para eu ir para um outro momento, eu me vi em um casebre. Novamente paupérrimo, abaixo da linha da pobreza de novo. Um casebre assim de madeira, onde eu só via um fogão e uma cama, nada mais. E uma criança de 2 anos. Veja como é estranho, né? Eu não sei de nada, nem como é que eu sei que a criança tinha 2 anos. Não sei por quê. E aí, como eu estava grávida, eu comecei a fazer um movimento, parecia que eu estava parindo, né, pelo barulho. Ela disse, aí ela perguntou assim, você
respondi se eu pari, se eu não pari, se o neném nasceu. Aliás, ela perguntou se o neném nasceu. E eu respondi dessa maneira. Aí ela vendo de novo o meu sofrimento, novamente quis que alguém entrasse, que alguém fosse me consolar, e novamente entrou a mesma mulher naquele caseiro. Aí, quando eu disse para ela que tinha mesmo entrado alguém, ela tornou-me falar mais ou menos a mesma coisa, eu respondi do mesmo jeito. Ela não gosta de mim não, moça. E aí a mulher entrou. Ela entrou e começou a me estrangular. Ela começou a me estrangular e eu comecei a ficar aflita com aquela mulher me estrangular. Aí a terapeuta, aí entra o processo terapêutico. Porque o que é o processo terapêutico? É você reviver aquele momento, mas de uma forma diferente, dar uma outra direção, né? Você quebrar aquela algema, aquilo que está lhe vinculando àquele momento emocional, porque tudo isso é principalmente emocional. Bom, então quando a mulher estava ali me estrangulando, eu desesperada, e aí as horas estão passando e vamos dar um saltozinho, eu sei que terminou e ela perguntou, agora você está bem? Eu falei, não estou bem. Eu não estava bem, se eu saísse dali, eu ia ficar perturbada. Ela falou, olha, então eu sinto muito ter que lhe dizer, mas você vai voltar de novo para aquele momento. Então ela me reconduziu. E era tudo assim, muito mágico, muito instantâneo. Porque quando ela falou, você vai voltar, eu voltei imediatamente para aquele momento. Só que eu voltei de uma forma diferente. Quando eu voltei para aquele momento, a mulher me estrangulando, eu senti fisicamente essa impressão do estrangulamento. Eu comecei a sentir falta de ar, fisicamente. E eu fiquei tão desesperada que eu pedi ajuda, me ajude, estou sentindo falta de ar. Aí ela me mandou que eu lutasse contra ela, lute, não deixe que ela faça isso com você. E eu não posso, eu era fraca, eu tinha acabado de parir, a mulher me estrangulando, como é que eu ia lutar? Aí eu estou fraca, eu não consigo, eu não posso. Aí ela disse assim, olha, a terapeuta, ela disse, tome de um animal forte, feroz, e se lance sobre ela. Aí eu peguei um pitbull, porque daquela maior que vocês podem imaginar, lancei de um pitbull e avancei em cima dela. Mas eu avancei com tanta fúria que depois eu até esqueci o pitbull. Eu avancei para ela e eu fiquei tão excitada que ela precisava toda hora me deitar e mandar eu fechar os olhos, porque eu ia abrir os olhos, me lancei mesmo, com fúria, e falando coisas assim que eu falo, maldita, né? Com licença, que não é uma palavra baixo calão, é apenas para expressar, e sobre ela, e aquilo ali, e ela mandou, que agora ela, gente, eram 2 almofadas que ela colocou assim, para que eu não batesse, mas era uma cena real. Bom, quando eu me exauri daquilo ali, você estava, aí sim eu estava ali. Por quê? Porque eu tinha, acho que, uma raiva represada. Alguma coisa estava me algemando aquele momento, muito forte da minha vida. Então, quando eu revivi isso, eu acho que aquilo ali se esvaziou. Aquilo que me prendia àquele momento foi quebrado. Então, aquilo se refez dentro de mim. E aos poucos eu fui me apropriando do efeito terapêutico dessa sessão. Então hoje eu ando assim de vez em quando, mais até quando eu falo, ou quando eu estou muito cansada. Mas eu percebi esse efeito terapêutico. Bom, então, gente, o que nós queremos trazer para vocês principalmente é para que nós sejamos cuidadosos, não recorramos a esses expedientes, como nós já tivemos tantas pessoas que por curiosidade faziam aquelas sessões de efeito físico, do corpo, e depois se viram presas de espíritos inconsequentes, ou mesmo de obsessores, e depois fica difícil de você se desvincular. Então, mexer nessas faixas do inconsciente, nesse arquivo novo, que está aí quieto, porque é necessário que assim seja, só quando de fato é necessário. Porque como nós podemos prestar atenção, é
E aí o terapeuta fez, né, o processo para ela perceber que ela já não estava dentro da caverna. Ela dizia, não, mas eu estou. Não, se você está vendo fora, né? Então eles fazem todo esse processo. Se ela estava vendo ali fora, se ela podia ver tudo aquilo, é porque ela não estava mais dentro. Mas o terapeuta tem que ter essa habilidade para conduzir, ou você sai muito mais perturbado do que entrou. Então não é algo que se recorra por mera curiosidade, mesmo porque nós sabemos, os Espíritos já nos falaram, a evolução ela é a única fatalidade da vida, nós não retroagimos, nós estamos no nosso melhor momento, somos agora o melhor do que sempre fomos. Então nós vamos cavar, nós não vamos encontrar boa coisa se nesse momento nós não somos as melhores coisas. E assim, eu não sei, fui para esses momentos de dor, mas imagine que se essa mulher investiu contra mim com tanto ódio, alguma coisa eu devo ter feito para ela, se não naquela existência, em outras. Então nós não somos só vítimas, nem só algozes, né? Nós alternamos muitas vezes esses papéis. E é muito difícil, no estado, inclusive, assim, um pouco mais evoluído que nós estamos agora, enfrentar essa realidade que muitas vezes é chocante e nós não temos condições de acessar. Mas, de qualquer modo, isso tudo nos serve para mostrar também que a memória, de fato, é extracerebral, que nós somos espíritos imortais, que nós somos viajores do tempo, que se nós colocarmos a cabeça para fora da janela, nós vamos perceber que tivemos muitas experiências e por conta disso, nós não podemos estar aqui na condição de julgar ninguém. Esse é outro perigo da regressão de memória, quando a pessoa não está preparada para isso. Porque, imagine, nós estamos contando isso para pontuar as coisas, né? Imagine se eu não estou preparada e lembro quem era aquela mulher. Talvez a minha mãe, talvez uma irmã, talvez alguém com quem eu já tenha alguma dificuldade de relacionamento. Então, depois de uma sessão dessa, se você depois não se trabalha, você vai ficar com um outro problema, vai começar a justificar a sua animosidade com aquela pessoa. Só que esse foi um momento, mas eu posso ter feito algo muito pior com esse espírito em uma outra situação. Então nós temos que nos apropriar, inclusive, desse conhecimento, porque o conhecimento é uma ferramenta importantíssima para a manutenção do nosso equilíbrio. Por isso nós estamos trazendo um tema técnico, de vez em quando nós temos que falar dessas coisas. Porque a vida ela tem duas linguagens suaves para reconduzirmos a nossa serenidade, ao nosso aperfeiçoamento. A primeira linguagem é a linguagem do amor. Por isso, nós agora estamos comemorando os 150 anos do Evangelho, precisamos tanto de falar do Evangelho, da Boa Nova, falar do amor e vivenciar o amor. Mas a segunda linguagem, ainda suave da vida, é o conhecimento. Quando nós não nos submetemos a nenhuma dessas duas, aí ela usa aquela que nos enverga e que é impositiva, que é a linguagem da dor. Se nós não quisermos essa terceira, aproveitemos essas duas primeiras. E para encerrar nosso tempo a vencer, nós vamos lembrar aquela frase lapidar de Francisco Cândido Xavier, que sintetiza muito bem essa história da memória construída nesse tempo. Quando ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque no máximo você coloca a cabeça para fora do trem e você assiste ao que já passou. Aquela realidade nós não podemos mudar mais. Então ele disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Ou seja, quando você coloca a cabeça para fora do trem e olha para frente, aquilo que você vai ver vai ser resultado da sua escolha de agora. Vai ser resultado desse presente que nós falamos, exprimido entre
que é o único tempo que necessariamente nos importa e do qual nós não podemos fugir. É esse tempo das escolhas, esse tempo das ações. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja, que nós possamos, nesse ano de 2014, seguir com esse propósito, de vigilância, para não deixarmos que essas memórias que vivem vazando, ainda que emocionalmente, acabem fazendo com que nós reincidamos nos mesmos erros. E ao mesmo tempo aproveitemos, porque existe a contrapartida positiva. Os nossos talentos já construídos, as nossas habilidades já construídas, e coloquemos essas habilidades em favor do mundo em que nós vivemos. Muita paz. Vamos nos preparar para os atendimentos conclusivos. Respira suavemente. Aqueles que estão à distância, acompanhando pela internet, podem também se colocar à disposição para o recebimento do atendimento espiritual, inclusive com frutificação da água. Vamos respirando, pensando no equipo espiritual. Isto. E mantendo o nosso pensamento elevado, nossa oração para o atendimento devido. Vamos lá. Respira suave e calmamente. E busca se colocar à disposição para o recebimento dos benefícios. E assim podemos alterar nossas disposições, nos recuperar de enfermidades, adquirir um melhor equilíbrio emocional, alterar nosso padrão vibratório. Isto. E assim nos desvincularmos de relações prejudiciais. Isto. E sinta que o amor, que a paz, que a luz vai se fazendo em nossa vida cada vez mais. Então, vamos sentindo uma força, vamos sentindo que a nossa luz brilha mais, vamos nos sentindo confortáveis,
dispostos. Isto. E a nossa disposição para vencer os desafios da vida vão se concretizando. Vão se concretizar. Respira e relaxe. Confia na providência divina. Faz o seu esforço e as oportunidades acontecerão. E a condição de fazermos o aproveitamento se confirma. Se apresenta cada vez mais. Respira. E sente que em cada respiração você absorve energias novas, energias novas. E você se sente profundamente amado por Jesus, pelo seu mentor espiritual, por aqueles entes queridos que retornaram. A pátria espiritual, mas que estou em condição de lhe fazer uma visita, de lhe estimular na vida. E respira. Respira. Respira suave e profundamente. Isso. E a cada instante, e a cada momento de vida, nós vamos nos sentindo mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, porque vamos desenvolvendo nossa espiritualidade. Isto. Respira, relaxe, confia, tem fé. E estaremos contribuindo para as possibilidades que a vida nos oferece para a nossa felicidade. Existe uma lógica, uma sequência nas coisas. Os segundos antecedem os minutos, estes as horas os dias as semanas os meses os anos. E vamos aprendendo nessa sucessividade de coisas que há um tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E à medida que vamos aprendendo isto, vamos adquirindo também a paciência, a calma, a consciência,
respira e relaxa. Sentindo que no toque terapêutico, que alivia as tensões, criando canais de fluxo energético melhor. Sentimos a alegria de termos a certeza que não estamos sós, que estamos sendo auxiliados, e que tudo isto acontece no amor de Deus, no amor de Deus. Respira, relaxa, sente o bem-estar, sente a alegria de viver, sente. E assim, vamos criando um clima de agradecimento a Deus, despertando nossa gratidão. Isto, nossa gratidão por todo o bem que temos recebido, por esse momento, por este momento. E então, nós estaremos fortalecidos no amor de Jesus, convictos na nossa fé, na certeza da esperança. E então, Senhor Jesus, nós aproveitamos também para lhe pedir, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor. Isto, que onde quer que esteja, que essa vibração de paz alcance os seus corações, que a saúde, que essas energias de saúde que estamos tendo, que possa chegar também a nossa família e a toda a humanidade. Graças te damos, Senhor, e te pedimos nesse momento a proteção continuada para mais e mais podermos, Senhor, termos a condição de continuar a nossa trajetória espiritual, na certeza de que em teu amor podemos permanecer, que as vibrações de amor que sentimos agora envolva nossa irmã Alba, pela contribuição que nos ofereceu na noite de hoje. Sentimos a tua luz, Jesus, e contigo queremos continuar em nosso caminhar. Por isto te pedimos, sê conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Desejo a todos muito paz e vamos nos afastar ou melhorar as mensagens oferecidas na noite de hoje pela psicografia, e então depois a irmã aí concluirá a reunião. Muito paz a todos.
Boa noite. Tivemos duas mensagens hoje. A primeira, até o fim. Escrevo para pôr fim a uma dúvida. Eu não lhe abandonei. Estarei com você até o fim. Sim. Escrevo para você, Gutenberg. Sei que você não está aqui agora. Nem teria a condição de estar. Mas utilizo a possibilidade mediúnica a que tenho acesso e mais facilidade no intercâmbio. Eu, na condição do seu mentor espiritual, cumprindo o meu dever e o que o meu coração pede, pelo amor que tenho por você, estarei com você até o fim. Não pense que eu estou longe, que eu tenha lhe abandonado. Sempre acompanhei todos os seus momentos de oração. Não seria agora que me faltaria amor, interesse e dedicação para com você. Busco seguir os passos e as lições de Jesus, e Ele nos disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Quando nos permitimos construir nossa história, inspirados nas histórias de Jesus, damos mais vida ao nosso tempo e buscamos não perder tempo em nossa evolução. Escrevo para você e para os seus familiares, que tanto amo, pois os nossos vínculos escondem-se por trás de muitos séculos, quando recebíamos as primeiras lições dos ensinos de Jesus, nosso Mestre Maior. Sempre que puder, ore. Tenha paciência cada vez mais. Demonstre sua gratidão às pessoas e tudo ficará melhor. Que a paz do Cristo seja nossa. Do irmão Afrígio. Eu vou pedir a Jorge para entregar esta mensagem para ele. Seu Gutenberg é tio de Jorge. E Afrígio é o nosso Afrígio. Do livro História sobre o Tempo de Jesus. Reflexões diárias. Infeliz daqueles que não se permitem pensar e pensar sobre o que pensa. A cada dia em nossas vidas, novos cenários se abrem. Afeição de realidade com possibilidades novas, mas também com exigências antigas para o dia de hoje. Essas exigências são reclamos que pedem equacionamentos necessários para a nossa liberação espiritual. O que nos chama a atenção, o que nos incomoda, o que nos pede corrigenda e reparação, o que nos pede mudança de sentido e direção. É verdade. Não é tão fácil fazermos o enfrentamento evolutivo quando os nossos apegos e paixões norteiam direções, desnorteando nossas vidas. Mas é preciso fazermos nossas reflexões diárias, ganhar forças novas, escolher acertadamente e decidir com afinco, tendo cuidado de manter a decisão tomada. Um dia depois do outro, nos dará a condição da conquista da nossa libertação espiritual. Ler o Evangelho de Jesus, fazermos as nossas orações, pedir forças a Deus para vencermos a nós mesmos, ajuda-nos no tentame libertador. Manter-nos em atividade espiritual, fazer as nossas leituras de conteúdo espiritualizante, ficar atento aos movimentos interiores, é uma forma de reforço e de reconhecimento necessários para a nossa transcendência. Se decidimos caminhar com Jesus, todo e qualquer esforço receberá a ajuda de que precisamos para conquistarmos a felicidade que nos pertence, sem gerar prejuízos
para ninguém. Com paciência e ações positivas, nossa luz brilhará mais. Maria Dolorosa.